agora. Meu Deus. Nós somos a Kombi Nômade, viajando pelo mundo. Nós somos a Kombi Nômade, de rolê pelo mundo. Kombi Nômade. Salve nômades! Começando mais um vídeo aqui na praia de Titirivite, o estado de Falcón, Venezuela. Eu sou o Druida. Eu sou a Camaia e essa é a nossa casinha, Kombi Nômades. A Ônia, olha ela aqui, só falar o nome dela ela já saiu. E aqui ela tá soltinha, que nem arroz de primeira. Aqui a gente tá num ponto do Overlander, é o Roco, tá logo ali. Tem um ponto, tem um Wi-Fi, tem banho se precisar, tem ducha e ajuda nós aqui. E eles têm uma agência de viagem. E aí vamos conhecer alguma coisinha com ele aí hoje aí. Aliás, desde que a gente entrou na Venezuela, todos os lugares têm um ponto de apoio para viajante assim de motorhome, de casinha rodante. E isso acontece através de um grupo grande pelo WhatsApp. Então, a gente sabendo para onde vai, a gente entra em contato e ali alguém tem um espaço para receber, ou em frente de casa, ou em frente da agência. E aí a gente se sente mais seguro e é até bom, porque a gente já chega no lugar com referências e esse apoio. E aqui a gente tá do lado de cá porque estamos na sombra, né? Porque aqui é tenso. O calor de 40 graus, gente, e não venta, tá? O lugar geralmente falam que venta bastante, mas esses dias, Não. abafado. Paradão o tempo. Vou mostrar um pouquinho do lugar pra vocês. Essa parte que a gente tá é do lado da igreja, da igrejinha, ó. Inclusive tá tendo missa agora. Começou faz pouquinho tempo. Aqui é a praça, uma das praças que leva até a praia. É um corredor, né? Essa é uma outra pracinha com coreto. E a gente veio parar aqui em Titirivite, né, amor? Porque falaram muito, tanto os viajantes quanto os próprios venezuelanos apontaram aqui como uma referência de praia, porque aqui fica os cais dentro do Parque Nacional Morocói. Morocói. Tem essas pequenas ilhinhas que a gente vai conhecer daqui a pouco e que falam que é espetacular, vamos ver. Agora a gente vai preparar um lanchinho para levar, vamos ver se a gente vai lá na padaria comprar alguma coisa. E dessa vez a Oninha não vai poder ir, porque é um parque nacional, então não é permitido ir com cachorro. Sim, ela vai ficar lá na agência e a galera toma conta. É, até passeia com ela. Sim. Isso acontece porque vários viajantes vêm também com outros cachorros e eles já estão acostumados a ficar com eles ali. Também não é um passeio demorado, dura em torno de 1h30, que era a nossa preocupação, né? Ficar o dia tudo longe da Oni. Mas uma pena, né? Porque eu gostaria muito de ver ela nadando nesse Caribe venezuelano, numa ilha. Mas não vai rolar, não. Vamos ali agora na padaria, mostrar um pouquinho ali do centro pra vocês. E é uma cidade bem tranquila, como as outras que a gente tem passado aqui na Venezuela. Não tem muitas pessoas, como é aí no Brasil, como é em alguns outros países. Se bem que agora ainda é por volta de 8 da manhã. E uma das coisas que dá pra reparar aqui é que as casas, você vê que algumas já estão abandonadas. Eu acho que é a galera que saiu mesmo, que meteu o pé do país. Mas ó, tudo vazio. Neon, né? Tem um cara sentadinho ali, tranquilo. De vez em quando passa um ou outro. E aqui tem essa parede pintada com algumas referências da cidade, acho que São os ícones daqui. É. Gente, será que aqui também tem crocodilo? Ó, tem crocodilo, tem flamingo. Aquele desenho de fundo é justamente a parte do Parque Nacional de Morocói, ó.
estamos chegando aqui na... Parece que é a principal, né? Assim que chega na praia. Já começa a ver muita boia, ó. As boias aí, ó. Biquíni para dar e vender. É, pra vender, dá não, acho. É. A gente não pode demorar muito, que o passeio sai às 9 da manhã, daqui a pouquinho. E engraçado que é mais uma cidade que a gente passa aqui da Venezuela que a gente não encontra um mercado grande, como é de costumes nos outros países. Aqui a gente viu só 2 mercados bem pequenos e a maioria são de chineses. Estão dominando o mundo. Eles sempre chegam nos lugares e tem um mercadinho, né? De costume, pelo menos é o que a gente tem visto. E aqui os 2 que eu vi é de chinês. Sim, todos eles. Estamos chegando ali, ó. Ó, que obediente. Agora a Ori fica aqui com o druida. 2 obedientes. E eu vou enfrentar, nem tem fila, vai, só o pessoal aqui, ó, na frente do balcão. Vamos ver o que a gente vai levar daqui. E essa padaria é a melhor da Venezuela até agora, viu? Tem de tudo. Tem espaço para o pessoal comer aqui também. E pelo jeito a galera que montou aqui, que fez a padaria, é da Colômbia, ó. Das delícias colombianas. Ó, massinha folhada. E esse é de arequipe, que arequipe é doce de leite. Pudim de pão. Esse daqui é de pinha, que é abacaxi, maçã. Pelo jeito esse balcão é dos doces. E essa parte aqui, ó, é dos salgados. Tem até pizzinha. Os bolos. Gelatina. E ali atrás, ó, é tipo um armazém que vende umas coisinhas como maionese, farinha. Tem de tudo. Em bolívares quanto? Esse é o 40. Custou. Graças. Peguei uma de cada. Ó. De frango, arequipe. Não sei se vai ser pouco, hein, agora pensando. Tá bom. Tá de boa. Nesse calor nem dá tanta fome, né? O calor é tanto aqui, gente. E como vocês viram, saiu 40 bolívares. Mas aqui também aceita o dólar. Aceita até mais dólar, a gente vê circulando, do que o próprio bolívar. É isso, né? $1 vale 40? $1 ele cobram 40. Por mais que na conversão às vezes esteja valendo menos ou mais, eles arredondam. E tudo aqui é $1, $2, maioria é arredondada assim, 2 por $1. Isso porque não vimos moeda de dólar nem de bolívar. Cento de dólar. Eu acho que bolívar nem existe moeda. Mas a gente vê que na hora de dar o troco, quando tem troco, eles dão em bala. Como era aí no Brasil, em alguns lugares, nem sei, hoje em dia também deve ser nas cidadezinhas menores, quando não tem troco, né? Então, bala. Dá bala. Outra coisa que a gente tá tendo um pouquinho de dificuldade é com troco, né? Sim, o câmbio. Porque quando a gente passa, ó, por exemplo, a gente veio pra cá com notas de $20. E essas notas, nossa, pra gente conseguir trocar, ou é no posto de gasolina, ou é com uma compra maior. Isso porque eles acreditam que possa ser falso, então qualquer rasguinho, a nota tá um pouquinho mais velha, já não é aceita, né? E a gente tá com uma de 20 aqui na carteira rodando. Esses foram meus últimos bolívares. Então, isso que eu tava pensando agora, que depois do passeio eu vou ter que comprar água. Exato. Eu não sei se ele vai ter para trocar $20. Nossa, aí vamos ver. Outro tema é a água também, difícil. Agora que a gente tá conseguindo encher os tanques da Kombi de água. Mas mesmo assim, para encher o tanque, Tá tendo que ser potável, né? Tá tem tendo que que comprar o galão galão de 20 litros.
Dá menos de $1 o galão. Aí vou ter que encher 5 galãozinhos já dá os 100 litros. Isso porque o pessoal ali da agência até ofereceu da gente encher os tanques e oferece para outros viajantes, mas pede uma ajuda, já que aqui não tem água encanada. É através só de carro-pipa, né? Caminhão-pipa. Quando eles têm muita água, né? Agora, no caso, eu tô tendo que comprar porque eles também tá tendo pouca para eles. E pra gente tomar ducha ali e tal. Por isso que eu não tô comprando deles. Não seria legal. Ele já tem tão pouco, a gente vai lá e acaba usando. Então a gente tá fazendo isso. Enchendo as caixas d'água com água de potável e de galão de 20 litros. E isso não é só a gente não, todos os viajantes, quem deu a dica inclusive foi a francesa, que é o que ela tá fazendo, e isso em toda a Venezuela, porque desde que a gente entrou a gente não conseguiu encher os tanques d'água. As famílias onde a gente parou, todas enchiam suas cisternas, suas caixas d'água com caminhão-pipa. Muita moto, né? Olha a quantidade de moto. E aqui a gente vê muitas motos assim, ó, rosa e roxa. Ó, a Oni pra cá. Meu Deus, a Oni querendo entrar na missa. Ainda bem que a porta tava encostada. Ui, que susto. Ai, papai. E a nossa casinha fica bem mais arrumada, afinal a gente não consegue ficar aqui dentro dela de dia não, tá muito quente. Então conserva mais, pouca louça, porque só dá pra cozinhar à noite, galera. Se cozinhar aqui dentro o negócio esquenta mais ainda. Dá pra imaginar, né? Até o teto tava soltando com o calor. Acho que as madeiras dilataram, retraíram. E o druida deu um jeito ontem aqui, mas quase caiu o teto. É muito sol, né? Bora lá ver se já vai sair, como vai ser. Uma outra coisa curiosa, olha, são as caixas d'água. Dá pra verem daí de casa? São essas bolas imensas. Algumas são assim, né? Em cima do telhado. Dava até pra pintar o mundo, né? Ficava bonito o planeta Terra ali, ó. E o Rocco, a agência Rocco, é pura vida, ó. Parecido com o slogan da Costa Rica. A Oni toda educadinha esperou o druida entrar. Buenos dias, bem? Bem. E pelo jeito o passeio vai sair um pouquinho mais tarde. Então a gente tá aguardando que eles virem chamar a gente pra sair. E o druida não resistiu, já deu a largada aqui no cafezinho da manhã. Não vai esperar chegar lá nos caios, não. Não. Eu acho que eu também, viu? E aí, é bom esse lanchinho, amor? Uhum. Tô tentando ver se é o meu. Ou se misturou com doce? Eu acho que esse é doce, né? Nossa, é o doce. Comeu metade do meu já, olha isso. Mas bem recheadinho, olha só o tanto de doce de leite. Meu de frango. Mas tem que comer também tomando água, né? Porque é meio sequinho. Muito bom. E chegamos agora para o passeio. Bora! Vamos! Vamos! Ali tá o César, ele vai buscar a lancha. Daqui a pouco eu apresento ele para vocês. Tá aqui, ó. Bem brasileiros hoje e também bem venezuelanos, porque é de costume levar o cooler. Nossa, eu tinha até esquecido o nome desse trem. É o isopor de O chique. isopor, O isopor chique. Exato. Diz que é de costume. A gente já tava até esquecendo, ia levar só a água. E eles falaram, não, tem que levar mais coisas. Porque o passeio é 1h30, mas é várias paradas. E pelo jeito tem algo a mais que ele quer mostrar pra nós, hein? Vamos a ver.
E claro, mostrar pra vocês essa parte do Mar do Caribe que já é linda demais, hein? Olha a transparência dessa água. Dá pra ver ali no fundo as pedras, as algas. Ali, ó, todo aquele paredão é igual aquela pintura que eu mostrei pra vocês do Parque Morocói, lá que tinha na parede. Pois agora é ele ao vivo e a cores aqui, ó, direto de Tiribiti. Diretamente. Olá. E ali é um caio também já, né? Bem próximo. Ese es Punta Varadero. Punta Varadero. Y viene pegado a ese cerro que ves ahí. Viene Wow. siendo una playa. É, deve ser muito bonito também. Claro, super hermoso. É, valeu o passeio então. Olha isso, já aqui já tá valendo. Porra, já tá cristalino. Transparente, transparente. Que lindo. Esse é o César. Mucho gusto. Aê! Mi nombre es César y la lancha es pura vida. Pura vida. E olha só que exclusivo, a gente tá indo fazer esse passeio sozinhos. Eu tava falando aqui, tô até com vergonha. Ele se disponibilizou a levar a gente em vários lugares e alguns deles que a maioria nem conhece direito. Então vai ser muito especial, já garante aqui, ó, deixa o seu like e bora juntos! E aqui a gente vê nitidamente a diferença das cores, olha que coisa mais linda. E ele estava explicando que aqui, além de ser um parque, também é um refúgio natural. Tem mais de 300 espécies de aves e tem também um crocodilo como tem aí no Brasil, né? É, que tem aqui. Ele falou. Por isso que naquele desenho da parede também a gente falou do crocodilo. E de perto, de longe, vocês viram, era uma faixinha. Agora de perto, olha o tamanho desses paredões. Diz também que, pelos indícios de conchas e sedimentos que tem lá em cima, que o mar era lá que chegava. Olha a altura que era. Aqui dentro, gente, nascem rios que desagam aqui nesse mar. Tem muitas cascatas, cachoeiras, né, no nosso caso. Tem também cavernas, que é as cuevas. Um lugar incrível mesmo. É um barco mesmo, né? Bueno, ese era su nombre oficial. Mira, ya están empezando a llegar. Las gaviotas patinegras, las tierras canaderas. E o César vai levar a gente agora em uma parte dos manglares, né? Um túnel do amor. Diz que tem mais de 18 canais aqui. Muito Tá ele ali, ó. Pura vida! E aqui, ó, o que vocês conseguem ver de casa. Não sei se dá pra ver direito, mas em cada parte das formações aqui rochosas, eles param e falam que dá pra imaginar, dá pra enxergar alguma imagem. Aqui eles falam que é os dois índios. Eu consegui ver um índio mais jovem e um índio mais velho. Como se estivesse cara a cara, nariz a nariz. Tete a tete. Olha o tamanho dessas formações. Estou impressionada, não imaginava assim de longe. Sendo Capitólio. Uau!
diz o César aqui é que as pessoas foram trazendo as imagens e deixando as imagens aqui e converteu esse lugar num santuário. Que com todo respeito realmente é, viu? Olha só a grandiosidade disso. E olha onde ele nos meteu. De onde vamos parar, né? Que lugar louco, lindo. Lindo. De nada. O Fá salvou aqui na questão. Ele estava explicando sobre a primeira imagem que trouxeram, que já tá lá em cima, já escurinha, e todas as demais. O lugar ficou muito, muito louco. E falaram que comparam com a Tailândia. Lindo, né, Druida? Que doideira, né? Bonito. E vocês aí de O que casa? está achando? Deixa aqui nos comentários. Aliás, se você quer ver mais conteúdos como esse, compartilhe, se inscreva, ative o sininho. E vamos junto para mais um lugar aqui. Grande la cueva, el indio Carepiedra. Miren allá, si logramos ver el indio podemos entrar. Si no, será para otra oportunidad. ¿Oyeron? Sim, sim. Hay unos Sí, que ven a sí. Simón Bolívar, otros No. ven a Bob Marley. Bob Mar... A mí se Aqui, me ó. parece Terrón Cacique. Como um cacique, é com... Me falta la plumita de arriba. Acá falta lá a pena, com a pena. ¿Sí lo vieron? Sim, de ouvir. Viu também? Ah, agora podemos. Permissão. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Gracias. El cigarro de verdad. Olá. Punticas. Sempre. Esta semilla en algunas veces cae, va navegando, llega a su lugar adecuado, se entierra. En algunos ya casos nace. también cae directo. Dios Cai direto. Después de mí no sé cuántos años, mira cómo crece. Sí. La altura, ¿viste? Que lindo. Aqui a gente vai poder conferir, olha só que legal, alguns petroglifos. Eu nem imaginava que tinha isso por aqui. O César tava falando que datam por média de 3.000 anos. Olha isso, já conseguem ver ali, ó, algumas carinhas. Nossa, que incrível, tem até uma pequenininha. Isso é indícios de que aqui viveram ou passaram os índios. Olha só aqui, ó, vários. Essa tá bem marcada, ó, bem marcada. ¿Han escuchado algo sobre el cangrejo violinista? Cangrejo violinista. Ó, e essa daqui dizem que é o que representava o xamã. Una tenaza más grande que otra. Que essa imagem para muitas pessoas tem uma energia muito forte. E que aqui é como se fosse um portal de entrada nessa caverna, nessa cueva. Então a gente lá fora já pediu a permissão. E aqui é a segunda parte, que a gente também pede a permissão para poder estar entrando. Essa parte a gente faz assim, ó, descalça. Justo como eles faziam, né, os índios. Não andavam de chinelo, né? Aí a gente vai assim. O flautista. Cangrejo violinista. Violinista. Tiene una tenaza más grande que otra. Olha só. Aquí hacemos terapia de control mental. Mira, estamos asustados que... Mira, se va a comer el alien. Joven. Pierna derecha arriba y... Sí. Como eu vou passar aí? No te voy a dar la técnica a los viejitos porque yo los veo a ustedes más. Não vai dar. Será que vai dar? Ai, papai, viu? Agora eu que falo. E deu certo, consegui passar pela fenda e agora chegou em outro lugar que é daqueles de tirar o fôlego. E essa é a parte principal aqui da cueva, da caverna, que tem essa abertura. Olha só que coisa mais linda. E agora a gente vai passar por essa fenda aqui, ó. Dando a volta na caverna. E eles falaram que o mais corajoso vai na frente. Cuéntese porque a veces salimos incompletos. É,
Eu tô falando que o mais corajoso vai na frente, então eu sou Joe. E eles vão ali, ó, me seguindo. Parece, vou deixar o César ali na frente, que ele já conhece. Vai dar primeiro. Sim. E aqui tem morcego, porque eu já escutei alguns. Morcílago. Vem no morcego. É, escutei, olha. Aí, cabeça. Uau. Ó, agora dá pra gente ver alguns morcegos, ó. Eu ouvi os barulhinhos dele. Estão ali, ó, nesse cantinho aqui, ó. Adeus. Ele falou que aqui também tem bastante, nessa floresta aqui, ó. Detrás de usted están esperando que pase. Ah, é? Tem um ali. Aonde? Tá ali, ó. Tá ali, É mano. uma floresta que vai até lá em cima. Vamos lá, que o César tá esperando que a gente passe. E essa parte Surpreendeu muito, né? era a parte do passeio que a gente não pensava, nem imaginava que existia, não tinha pesquisado. Realmente surpreendeu, não? O que vocês acham? Valeu demais. A gente esperava que ia ser só os caios, né? Praia, água salgada e linha, enfim. E foi toda essa história, caverna e manglar, que é... O mangue. O mangue, é. Agora acho que partiu praia. Agora sim, bora pros caios. O chinelinho. É, não vou esquecer, não. Lindo, lindo. Vale a sua visita, viu, se vier pra cá. Ali. Olha só que sorte! Um mono, como um macaco, Tem Brasil, gente. Qual é esse? Gente, não. Ese es el mono bollador. Barbado. Bugio, quer dizer. Aqui como aula? Molhador? Como? Bollador. Le decimos araguato también. Ese es el animal terrestre que hace más ruido que el cuerpo. É, Son territoriales, ese sonido parece un gorila. Em Brasil hablamos barbado ou bugio. fugiu, é. Vamos fazer um suspense ou já vamos falar? É, a gente chegou em mais um ponto que surpreendeu mesmo aqui em Sombreiro, Praia Sombreiro. O pessoal costuma falar Caio, mas não é Caio porque ele está conectado com o Parque Morocói. É uma pontinha da península. Gente, é a coisa mais linda, olha só isso. Dá uma olhada. Agora eu vi. Eu não sei nem se vai dar para escutar direito o nosso áudio, porque o vento aqui, a brisa tá muito boa. Eu acho que aqui nem precisa falar muito, né? É só aproveitar. A gente vai ali dar um tibum. E a única coisa que eu queria falar é que eu cheguei aqui e eu falei, sério, será que não é a lente do meu óculos, assim, que tá mudando a cor? E aí eu tirei e eu falei, não é. É lindo mesmo. Lindo, lindo, lindo. Bora lá então, dar um tibum. Bora. Vamos. Água quentinha, né? Muito quentinha. Uma delícia, parece uma piscininha. Gente, tá maravilhosa essa água, muito, muito gostosa, tranquila. E agora bora mergulhar. Só que esqueci, entrei com óculos, ó, druido. Segura aí pra mim, fazendo favor. Valeu, amor. Bora junto, vamos mergulhar um pouquinho? Bora. E foi só o tempo mesmo de dar um tibum e a gente seguiu a viagem. Olha o tamanho desse caio que a gente tá chegando agora. E realmente o lugar é um paraíso, gente, é um paraíso. E a gente fez a nossa parte. Nesse trechinho aqui, olha, druida, mostra lá, pessoal. Que a gente quer gravar essa entrada assim no mar. Olha que lugar desse. Só nesse espaço a gente pegou um pouquinho do lixo, da basura. Mas eu acho que cada um tem que fazer a sua parte. Não deixar é o importante, né? Mas esse a gente vai levar, então eu vou separar aqui. Agora ele vai deixar a gente desfrutando umas 2 horas. Tem um lugar de sombra, ó, dá pra ver que
Tem mais pessoas, mas tá tranquilo. Um sonzinho de fundo, sonzinho ambiente. E agora é relaxar um pouquinho e desfrutar do mar. E olha só que doideira, a ilha é pequenininha. Se você veio ali atrás de mim, tá o mar, ó. Eu tô quase que no meio dela. E eu vou virar um cadinho aqui. E aqui tá o mar de novo. E o trem, ela é muito pequenininha. A circunferência dela é muito pequena. E a gente tava tentando achar um lugar mais reservado da ilha, que ele falou assim, vai lá pro fundo. E eu tô falando ilha, mas não é ilha não, é caio. Ah, é um caio, é um caio. E aí acabou que a gente foi andando um pouco mais ali com as coisas. Tinha um espaço que a gente poderia colocar até a rede que ele deu, a maca. Mas a gente não sabe se a maré vai subir ou não. Então a gente preferiu vir para um lugar mais seguro. A gente não entende muito bem, né? É, então vamos ficar por aqui, meio que no miolo. É. Bem, a gente tá no paraíso, Sempre mas tá faltando alguma coisa, né? Um ser humano. tá faltando uma coisinha muito importante para nós. Eu acho que vocês já sabem. A ONI. Com certeza. A gente tava falando agora mesmo. Falou, poxa, a gente montou todo esse espaço gostoso, esse lugar incrível. E a gente sabe que ela ia estar... Amando. É, Mas não uma pode. pena que não pode. Uma pena também, às vezes, achar que o animal, eu não sei, pode sim transmitir doenças, mexer com a fauna e com a flora, mas nós, seres humanos, estamos detonando tudo isso, se for pensar. Então, eu acho que um animal num ambiente desse nem causa tanto impacto. Mas essa é só a minha opinião. Uhum. Gente, agora sim, bora dar um tibum em mais uma parte aqui do Caribe venezuelano. Poucas pessoas, ó, tem um pescador, uma galerinha ali. Ali ao fundo tá estranho o trem, então vamos aproveitar logo, porque eu não sei, esse tempo parece que vai virar. Daqui a pouco também é voltar lá pra Combinha. Tem um degrauzinho ali, gente. Será que já dá pra ver daqui, ó, que tem vários peixinhos? Muitos mesmo, muitos. Minha mãe em casa se desespera vendo isso. Tenho certeza. Bem, tranquilo foi o que a gente pensava, mas tudo mudou. E tem um senhorzinho aqui que foi ali fazer uma ligação lá pro César, pra ele vir buscar nós. Mas já deve estar vindo também. Sim, porque mudou muito tempo, a gente tá com medo agora. Fala. E tá um vento forte, então tá todo mundo guardando as coisas. Eu nem sei se esse áudio vai chegar bom pra vocês. E o pessoal tá todo mundo aqui, ó, esperando os barcos pra poder ir embora. E rezando, porque tá vindo uma tempestade, meu. Como mudou a situação. Ainda bem que ele deixou o estanque aqui, ó. A mochila estanque, que não passa água. Pra gente poder levar, né? Nossa, esses barcos aí podia levar, né? Porque a chuva já tá ali, meu Deus. O que você falou, druida? As gotas de chuva batendo na minha cabeça parece até tiro de sal, como diz o outro, queimando. Tá todo molhado. Olha isso. É só rindo pra não chorar. Oh, meu Deus. E agora todo mundo veio pra uma parte aqui, que era a parte que a gente saiu, a parte com sombra. A galera veio se abrigar aqui. E a chuva chegou, parece... Chegou Não, chegou chegando, não vou falar forte não, porque espero que não seja tão forte como parece. E vou confessar que agora que era bom e prazeroso se transformou totalmente em tensão, viu? E a galera também tá com medo, não é só a gente não que sentiu
estranho nesse momento, mas é isso, é a natureza, né? E a gente tá vulnerável a ela. Estamos aqui no meio dela. Pura vida? Então vamos. O pessoal veio buscar a gente, seja o que Deus quiser agora. Meu Deus! Meu Deus, a força da chuva, olha isso! Eles chamaram a gente, mas olha o mar, eu tô com medo de ir agora, Fá. Eu tô com muito medo de ir. Fica mais perto aqui, cara. Eu tô com medo. Fica aqui. Meu Deus. Vou registrar aqui. Salvador. Olha aí, olha só isso como tá. Agora... Chegamos na Combosa, na Veneza, venezuelana. É Veneza mesmo, fez lembrar, olha só isso. E a gente veio debaixo de água, assim, as ruas todas estão assim, cheias. Choveu muito, né? Aqui. Muito, e ainda bem que eles fecharam a combinha, né? Salvaram muito. Muito, mesmo assim acho que ainda ficou um tempinho e aí entrou um pouquinho de água. Agora a gente vai ajeitar e vamos ver a Oninha, que tá lá com eles, abrigada, graças a Deus. Olha isso, gente. É bom que já tem uma lavagem na garganta. Sim, ficou mais fresco. Bom que refrescou. Ai, papai. Cappuccino? Quê? Nada como um cappuccino agora? Nesses momentos você tá pensando no cappuccino. Não necessariamente nessa ordem, mas sim. Ai, papai. Entrou muita água, tá? Agora tá... Livro inteirinho. Já era. Tá tudo molhado. E a gente dá risada e segue com essa boa vibração, porque a gente pensa que logo mais a gente vai reformar toda essa casinha. Então vamos pensar assim, ó. Deu uma boa lavada na casa. Fazia muito tempo que não lavava assim, de torcer os panos. Olha lá o druido, ó. De torcer os panos mesmo. E é isso. Tá calor, logo logo tá sequinha. E vamos em frente. Ai, tava dormindo. Eu não acredito, você tava dormindo, meninona. É, que felicidade.